Eu peço que os irmãos abram a palavra de Deus em Tiago, a epístola de Tiago, logo no capítulo 1. O tema da nossa mensagem dessa noite é em nada deficientes. Epístola de Tiago, o meio-irmão de Jesus Cristo. A partir do verso 1 do capítulo 1. Leiamos a palavra de Deus. Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na dispersão, saudações. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Até aqui nos falou a palavra do Senhor. Oremos. Deus eterno, Pai todo-poderoso, Senhor, abra o nosso coração, ilumina a nossa mente para o frutificar da Tua palavra. E me instrumentaliza, Senhor, para que eu possa ser a Tua boca nesses próximos momentos. É o que eu te peço e humildemente lhe agradeço, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todos sempre. Amém. Amados irmãos, antes propriamente de me dirigir à explicitação, à interpretação do texto que acabei de ler, eu gostaria de falar com os irmãos acerca de um personagem real e histórico, chamado Karl Hermann Unten, um alemão, nascido em 1848, que no ano de 1929 publicou um livro, sem tradução ainda para o português, chamado O Pé Descrito, Notas da Vida de um Maneta, com 30 ilustrações. Eu repito o título do livro escrito por Karl Unten, O Pé Descrito, Notas da Vida de um Maneta, com 30 ilustrações. Unten, chamamos assim esse personagem daqui para frente, pertence àquele grupo de pessoas que, dadas as condições de partida da vida, souberam fazer da sua própria vida muito acima do que poderia ser feito. Aos 6 anos de idade, o menino Karl Unten, que nascera sem os braços, ele descobriu sozinho que ele poderia tocar violino. E ele fixou a caixa do violino de um lado, e com o pé direito, agora ele tinha o papel de fazer as notas, e com o pé esquerdo, ele tinha agora o papel de segurar aquela caixa. Os irmãos estão entendendo exatamente o que eu estou falando. Karl Unten, um menino que nascera sem os braços, aos 6 anos de idade, ele descobriu, por curiosidade, que poderia ele, naquelas circunstâncias, tocar violino. E com o pé direito, com o arco do violino, ele tangia as cordas, e com o pé esquerdo ele fixava o violino numa caixa ao solo. Unten, ele começou a praticar a arte do violino com tanto empenho e assiduidade, que logo ele foi admitido no Conservatório de Leipzig. E lá, passado alguns anos, Unten adquiriu um nível de virtuosismo no instrumento que fez com que ele deixasse apenas de ser uma espécie de curiosidade mórbida, mas passar a ser reconhecido como um grande músico.
E a partir de 1868, Untan começara a correr a Europa em concertos e festivais, e nesse período ele encontra o maior músico da época, um húngaro, chamado Franz Liszt, um virtuoso do piano, que fez questão, após Untan tocar e descer abaixo em aplausos, um reconhecimento público àquele violinista e um abraço afetuoso. Bem, eu não quero falar simplesmente da vida de superação de Untan. Eu quero falar nessa noite da mentalidade de Untan. Eu quero falar, por assim dizer, da psicologia que moveu esse maneta. Eu quero falar da forma como ele encarava a vida. Em suma, o que eu quero tratar nessa noite com os irmãos é uma forma de enxergar a vida como um desafio constante. E para tal, eu gostaria, ainda com Untan em mente, de ler alguns trechos de um livro de um filósofo chamado Peter Sloterdijk, que investiga a vida de Untan. E esses trechos sobre a vida de Untan me saltaram ao coração e eu trago aos irmãos nessa noite. Em dada altura, Peter Sloterdijk, que investiga a vida de Untan, o porquê de tamanha capacidade e empenho, ele vai dizer: Untan tomou a si mesmo com mão de ferro e tirou tudo quanto havia de tirar de si mesmo. Em outro trecho, ele vai dizer: dessa atitude vencedora, Untan desenvolveu um positivismo emocional, que acompanhou durante toda a sua vida de uma interdição rigorosa da melancolia e da depressão. Em outro trecho, Peter Sloterdijk vai dizer o seguinte sobre Untan: só as dores permanentes são potencialmente capazes de abater moralmente um deficiente como Untan. As outras vicissitudes, a vontade vence-as e abre um caminho para a luz do sol. Em outro trecho, ele vai dizer o seguinte: com seu poder de escolha, Untan fez qualquer coisa com que a vida fez com ele. Em outro trecho, um pouco mais longo, ele vai dizer o seguinte: Untan desenvolveu, abre aspas, uma vida apesar de tudo. Pois a sua vida não foi senão a arte arduamente exercitada de fazer coisas normais, como abrir portas ou pentear o cabelo, bem como coisas menos normais, como tocar violino com os pés e cortar um lápis ao meio com um tiro de carabina disparada com o pé. Untan, em sua própria mentalidade, não podia se oferecer, palavras de Sloterdijk, ao luxo de um estado depressivo. Viver como Untan impunha uma alegria de viver ostentatória, típica de quem está decidido, pela força da circunstância, a ter êxito sobre qualquer situação. Em outra parte, o filósofo vai dizer, agora utilizando uma fala do próprio Untan, palavras de Untan: não me sinto em nada diminuído em relação ao homem inteiro. Nunca encontrei nenhum homem com que, consideradas todas as circunstâncias, quisesse trocar de ser com ele. Bati-me honestamente, mais comigo mesmo do que com o meio circundante. Mas os prazeres espirituais mais refinados que eu conheci, precisamente pelo fato de combater minha falta de braços, não os cederia por nada deste mundo. A partir desse trecho, o filósofo que fala sobre a vida de Carl Untan, ele vai desenvolver toda uma filosofia de vida fundada naquilo que ele chama de sobrecompensação. De alguém, por ter diminuído em dada circunstância, numa espécie de dificuldade intrínseca,
especificamente falando, nos casos dos deficientes físicos, fazem dessa falta, nela mesma, uma sobrecompensação para a vitória. E é a partir daí que ele vai trabalhar nesse livro uma vida fundada numa existência desafiante. Sloterdijk vai trabalhar uma vida que faz da dificuldade um ponto de apoio para uma vida de realizações. E a partir daí, esse filósofo vai trazer uma série de personagens que usaram as suas deficiências, que usaram as suas dificuldades, que usaram as suas provações para fazer da sua vida uma vida de desafio e, com isso, alcançar lugares que ninguém antes jamais alcançou naquelas circunstâncias. E ele vai nos lembrar deficientes históricos. O primeiro deles, ele cita no livro, é John Nash, grande matemático que, inclusive, deu título, com sua vida, a um filme muito famoso chamado Uma Mente Brilhante, o criador da teoria dos jogos, John Nash. Um deficiente, no nível que Sloterdijk está pensando, a saber, no nível da esquizofrenia. Ele também cita o maior físico do século XX, Stephen Hawking, vivendo com a esclerose múltipla desde os 19 anos. Ele vai citar também no mesmo livro um dos maiores músicos de todos os tempos, Beethoven, que compôs a maior parte da sua obra, inclusive a Nona Sinfonia, completamente surdo. Ele vai citar também Inácio de Loyola, o fundador do maior movimento educacional dos séculos XV, XVI e XVII, que era coxo de uma perna. Ele vai citar também Júlio César, o imperador, que era epilético. Ele vai citar também Alexandre o Grande, que tinha, segundo dados históricos confiáveis, pescoço torto e media 1,51 m. Ele vai citar também o líder soviético Lenin, que aos 12 anos teve o diagnóstico de mongoloide. E ele vai citar também, inclusive nesse livro, o apóstolo Paulo, que segundo registros históricos do ano 150, a partir dos dados contidos nos Atos de Paulo e Tecla, onde se lê uma descrição de Paulo como alguém de baixa estatura, calvo, com pernas tortas, forte e com duas sobrancelhas bem próximas e um nariz um pouco grande. Meus irmãos, é a partir de todo esse cenário que eu descrevi que eu quero trabalhar, a partir de agora, as provações como motores da nossa vida. É que eu quero trabalhar da vida como um desafio para nós. E para tal, eu gostaria que os irmãos prestassem bastante atenção em 4 lições que eu vou extrair do texto que eu li em Tiago, e que eu novamente chamo a leitura a partir de agora, já convocando os irmãos a ler comigo o verso 2 do capítulo 1 de Tiago. O verso 2. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Na tradução da Nova Versão Transformadora, uma tradução mais contemporânea, esse mesmo versículo está escrito da seguinte forma: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria sempre que passarem por qualquer tipo de provação. Ainda em outra tradução, também de equivalência mais dinâmica, ou seja, mais contemporânea, a tradução NVI, nós lemos o mesmo verso 2, agora descrito dessa forma: meus irmãos, considerem motivo de grande alegria o fato de passarem por diversas provações. E a primeira lição que eu quero colocar como matriz de entendimento para uma vida como desafio, de superação, uma existência desafiante, que vai nos levar a patamares nunca alcançados, é considerar a prova em si mesma, nela mesma, uma bênção. E, portanto, ter na prova uma atitude, uma perspectiva alegre, tal qual Carl Unter tinha em si mesmo
um positivismo emocional, porque ele se desse ao luxo, palavras de Sloterdijk, de entrar no estado melancólico, ele nada poderia fazer. Portanto, a primeira perspectiva, lendo o verso 2 de Tiago, é entender que a prova, nela mesmo, por mais difícil, por mais complexa que ela seja, nos trazendo dores, desconforto emocional, abismo psicológico, interdição de relacionamentos, debilitação física, ainda assim, ela se constitui exclusivamente como bênção. E diante dela, nós devemos ter uma perspectiva, uma atitude alegre. E dessa forma eu convoco os irmãos ao entendimento de que essa alegria não é em si mesmo um sintoma dessa dor, porque o sintoma da dor é tristeza, mas é uma reação a esse sintoma, ou seja, um dizer consciente de que apesar das lágrimas, eu vou sorrir em nome do Senhor. Ter uma perspectiva alegre, uma atitude boa frente a uma dificuldade, é o caminho inicial para fazer dela um verdadeiro triunfo em nossas vidas. Portanto, a primeira coisa que você tem que saber é que a sua perspectiva sobre o problema vai definir exatamente qual será a sua ação. É entender que essa perspectiva triste que você terá quando uma tribulação chegar na tua casa, vai gerar, consequentemente, uma ação derrotada. E, pelo contrário, quando você adotar uma perspectiva alegre, você terá uma ação de vencedor, uma ação vitoriosa. Uma ideia na cabeça, um sentimento no corpo, uma vontade de vencer na razão. Portanto, a tribulação veio, e não se trata de quando ou de se, mas da ocasião ela chegará, isso é fato. Temos que ter essa convicção de uma atitude alegre. Segundo ponto que a gente tem que ter a partir do verso 2 é entender que qualquer expectativa de vida cristã como um mar tranquilo e calmo, na esperança de que as dificuldades nunca vierão, é uma doce ilusão. O crente que se torna crente na expectativa de que as coisas, entre aspas, melhorem ad eterno, ele é um crente imaturo e com a expectativa e o coração no lugar errado. Provação na vida do crente não é uma questão de se vai acontecer ou não, mas uma questão de quando ela irá nos abater. Em última instância, se você é um cristão que quer ter sempre uma vida fácil, você, em breve, vai ficar profundamente decepcionado com o cristianismo. Jesus diz em João 16:33, a frase que todos nós conhecemos de cor: no mundo tereis aflições. Paulo, em Atos, capítulo 14, 22, vai dizer: através de muitas tribulações nos importa chegar ao reino dos céus. E por que nós sofremos? Por que essas tribulações chegam à nossa casa? Por que a dor nos persegue? 4 motivos muito simples. Primeiro, porque somos humanos e estamos habitando um corpo de morte, um corpo corruptível. E dessa forma, doenças nos chegarão, acidentes nos serão estatisticamente prováveis. E o envelhecimento trará consigo as dores de ser aquilo que a velhice permite ser. Alguém, no mínimo, resignado. E, no máximo, como nós cristãos, felizes por um amanhã. O segundo motivo pelo qual nós sofremos é a nossa pecaminosidade. O pecado nos é intrínseco. O pecado, vai dizer Santo Agostinho, ele é
original, a nossa natureza. Entre dois caminhos, optamos inapelavelmente pelo pior caminho. Somos um carro desbalanceado para o vetor do mal, sempre. Só o sangue de Cristo Jesus é que permite que a nossa vontade seja corrigida, que nós tenhamos uma bússola realmente acertando o alvo. Terceiro motivo, além da nossa humanidade, de pertencermos à raça humana, além de sermos pecadores, o terceiro motivo é a nossa própria identidade como cristãos. Se você se identifica realmente, ou em outras palavras, se você faz jus ao nome de cristão, você, pelos seus valores e pela contradição absurda que o mundo tem com os nossos valores, você sofrerá perseguição. Porque o mundo milita contra nós. E por fim, o quarto motivo, além da nossa humanidade, além da nossa pecaminosidade, além da nossa identidade cristã, é a glorificação de Deus. Em João 9,3, há o registro da cura de um cego de nascença, que nasceu cego para encontrar Jesus num determinado momento da sua vida, para que aquela cura fosse referida unicamente para a glorificação de Deus. Pois todas as coisas cooperam para o nosso bem, mas convergem simultaneamente e de forma misteriosa para a glória de Deus. Portanto, ter uma atitude alegre é o primeiro passo. Saber que as provações chegarão é o segundo passo. E entender por que elas chegarão. Porque somos humanos, porque somos pecadores, porque temos uma identidade a defender e zelar, e por fim, porque queremos glorificar a Deus, completando em nosso corpo as obras da igreja em sofrimentos e perseguições. Isso é o entendimento que nós devemos ter a partir da primeira lição que nós extraímos do verso 2 de Tiago. Veja, em 1 Pedro 4,12, nós lemos o seguinte, eu faço questão de ler com a igreja. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Pelo contrário, alegrai-vos na medida em que sois coparticipantes dos sofrimentos de Cristo, para que também na revelação de sua glória vos alegreis, exultando. Ainda no verso 2, eu queria chamar a sua atenção para uma outra palavra, a palavra várias. É necessário passardes por várias tribulações, provações. Essa palavra várias, no grego, implica uma palavra que significa lavrado em muitas cores. E eu queria explicar o contexto dessa palavra em grego, poikilos, lavrado em muitas cores, porque ela dá sentido, em seu contexto cultural, à atividade do tecelão, que quando observado por um terceiro na confecção de um tapete, uma verdadeira obra de arte, aquele terceiro não entende os desenhos, os contrastes e figuras que existirão naquele tapete já completo, porque ele é tecido, por assim dizer, na contramão da percepção de quem o vê. Em outras palavras, quando Tiago usa essa palavra, poikilos, ele está querendo dizer o seguinte a você, meu irmão, que o que você não entende agora, tal qual um tecelão que tece a contrapelo da visão de quem não entende os seus desenhos, no fim, a sua vida será uma verdadeira obra de arte, com a perfeição alcançada através de um caminho de santificação que você não entende. Tal qual aqueles desenhos de areia no vidro, que começa todo difícil de articular e que ao fim do processo mostra-se as fisionomias mais belas.
poiquilos várias, lavrados em muitas cores, multicolorido, policromático, ou seja, nós teremos provas de diferentes matizes no degradê, desde provas claras até provas escuras e tenebrosas. E Pedro nos ajuda a entender Tiago, porque essa mesma palavra ele usa em Pedro 4,10, quando vai dizer: servi uns aos outros, cada um conforme o dom que recebeu, como bons despenseiros, e agora notem, da multiforme graça de Deus. E essa palavra multiforme é exatamente a palavra que Tiago usa para descrever a variedade de provações. Ou seja, para cada provação, há uma graça suficiente para abarcá-la. Para cada cor, há o seu complemento para justificar aquilo que, aparentemente, num primeiro momento, você não entende. Ou seja, para cada prova, para cada tribulação, há uma graça que Deus vai te dotar para que você saia dela triunfante, vitorioso. Uma graça específica para cada tribulação específica para te sustentar ao longo do caminho. Em resumo, meus irmãos, a primeira lição frente a uma tribulação é ter uma atitude alegre. A alegria de quem vive em função de expectativas superiores ao tempo presente. Tal qual aquele tipo de expectativa que Paulo constrói em Filipenses 3, um dos capítulos mais belos do Novo Testamento, sobretudo na parte em que ele vai dizer, a partir do verso 8, sim, deveras considero tudo como perda, por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, o meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo Jesus. A segunda lição, meus irmãos, entre as 4 que nós iremos trabalhar aqui, é saber o que está por trás da prova. Ou seja, perseverança e paciência. Se, em primeiro lugar, diante de uma provação, a gente deve ter uma perspectiva alegre, uma atitude vitoriosa frente àquela dificuldade, e entender por que sofremos, e entender por que devemos superar aquilo, porque temos algo maior adiante. O segundo passo, a segunda grande lição, é saber o que está por trás daquela prova. E eu respondo de imediato: o que está atrás da prova é perseverança e paciência, como adornos na sua coroa, como galardão na sua vida, como processos que irão te fortalecer ao longo da jornada cristã. Leamos o verso 3, para clarificar essa segunda grande lição. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Na tradução NVT, nós temos o seguinte: pois sabem que, quando sua fé é provada, a perseverança tem a oportunidade de crescer. Entenda uma coisa, meus irmãos, a sua fé sempre será provada. Deus, quando nos prova, o faz a fim de aumentar a nossa fé. Deus nos prova para fazer aflorar o que nós temos de melhor, enquanto o diabo nos tenta para nos fazer expor aquilo que nós temos de pior. Se quando Deus nos prova, Ele nos torna mais humildes, mais generosos, mais fraternos, mais doces. Quando o diabo nos tenta, Ele faz com que fiquemos mais irados, que demos vazão à nossa luxúria, à nossa avareza, sobretudo a nossa vaidade. Portanto, Deus não tenta ninguém, Deus testa, Deus prova para aumentar a sua fé, para que você produza perseverança
e paciência, para que você cresça, para que você amadureça espiritualmente. Entenda uma outra coisa, meu irmão. A provação pela qual você passou ou está passando nessa noite, ela trabalha sempre em seu favor. Presbítero, isso é muito surreal para mim, porque eu estou com uma doença terminal. Então, deixa eu ler para você o verso 28 do capítulo 8 de Romanos. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Em 2 Coríntios 4,17, Paulo vai dizer qual é o fundamento desse verso que nós acabamos de ler. Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação. O que eu estou querendo dizer é que a sua provação, o seu filho desviado, a doença terminal pela qual o ente querido está passando, ou você mesmo, é peso de glória na sua vida. É isso que uma provação ensina ao cristão. Aquele se aperfeiçoe na corrida por santificação, para que o encontro dele com Cristo Jesus seja um momento de perfeição e glória. Um outro ponto que a gente deve entender, que a gente deve esclarecer a nossa mente sempre que estejamos de frente com uma tribulação, é saber que a nossa fé, que necessariamente vai ser provada, ela precisa ser provada para se mostrar autêntica. E aqui eu queria trazer um exemplo muito simples, que é o teste do diamante num garimpo. Quando um garimpeiro encontra um diamante num garimpo, ele, mesmo pelo prolongado e costumeiro uso, não tem condições, ele mesmo, de dizer se aquele diamante é de fato original, ou se ele é simplesmente um cristal barato, sem valor. Esse garimpeiro, ele precisa levar esse diamante, em tese, para um contrasteador, que vai jogar um contraste naquele cristal para ver se de fato ele é uma pedra ordinária ou se ele é diamante do bom. A única forma de Deus revelar o diamante que você é, meu irmão, é passando você pelo contraste das dificuldades. E eu vou ser mais claro aqui. A única forma de você entender-se salvo é ver quão difíceis têm sido as suas dificuldades em seguir Cristo Jesus. Nossa, profundo isso. Sim, porque isso faz com que a gente entenda o sucesso dos ímpios, que vão para o túmulo alegres, felizes e gordos. Ter a nossa fé provada implica ter a nossa fé revelada como autêntica. E ao vê-la autêntica como um diamante na mão do contrasteador, entender que sim, nós estamos no caminho certo. Muitas vezes humilhação, dificuldade, é só uma coroa, uma pedra na sua coroa, longe de ser uma pedra de tropeço na sua vida. Como você entende, aparentemente, uma aprovação? Deus fará com que você chegue no céu através de tribulações. Essa é a compreensão de uma mente esclarecida no tocante à segunda grande lição. Somos provados para que produzamos perseverança e paciência, para que a nossa fé seja testada e com isso se mostre autêntica.
e, sendo autêntica, confortar o nosso coração, sendo salvos em Cristo Jesus. Essa é a segunda grande lição. Eu quero ir para a terceira grande lição. E essa precisa um pouco mais da nossa ação em relação às dificuldades. Deixe Deus agir na sua vida na prova. Mude a sua vontade e não desperdice o seu sofrimento. Fala de novo, presbítero. Eu falo de novo. Deixe Deus agir na sua vida. Mude-se. Mude a sua vida. Mude a sua vontade. E de forma alguma, desperdice o seu sofrimento. Verso 4, Tiago, capítulo 1. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros em nada deficientes. Entenda, Deus não edifica o seu caráter sem a sua cooperação. Opa, heresia aí, presbítero. Monergismo na veia. Sim, compreendo. Mas Deus vai operar sempre, irresistivelmente, com você ou apesar de você. E o caminho da santidade implica, para crescimento em paciência e perseverança, um crescimento que se dá conosco, com a nossa participação, ou seja, com a nossa cooperação. Porque se você resistir à vontade de Deus durante a tribulação, Ele vai disciplinar você até que você se renda à sua vontade soberana. Portanto, coopere com Deus na provação. Muitas vezes, uma enfermidade vem para te colocar de joelhos, para que você ganhe mais intimidade com Deus. Muitas vezes, um relacionamento quebrado, para que você entenda o propósito de Deus e amplie a gama de relacionamentos que você teve. Porque Deus não tira nada de nós sem que Ele, em contrapartida, nos dê algo em dobro melhor do que fora nos tirado. Em outras palavras, o que eu estou dizendo é que Deus não fará nenhum mal a você sem que desse mal Ele extraia um bem maior ainda. Então deixe Deus extrair o bem desse mal que você está passando. Não resista. Não largue a rede, não desista, não pare de orar, não mude a rota, não reconsidere coisas, siga a palavra de Deus, para que a ação de Deus por meio da tribulação tenha ação completa em sua vida, produzindo paciência e perseverança. O segundo ponto a entender nessa lição é que a obra de Deus trabalha em nossa vida por meio de 3 fases. Primeiro, Deus veio e fez a obra na cruz. E a isso nós damos o nome de redenção. Deus morreu na cruz e fez a obra por você. Redenção. Num segundo momento, Ele realiza a obra em você, pois somos feitura dele, somos massas na mão desse oleiro. A isso nós damos o nome de santificação. E por fim, depois de termos sido escolhidos na obra feita por Cristo Jesus na cruz, depois de termos sido amassados pelo oleiro, é que Deus vai trabalhar por meio de nós. Por mim, em mim e através de mim. A prova serve para que Deus tire você de uma condição de chamado e escolhido e santificado, perseverante e paciente, passe à condição de alguém que produzirá boas obras. Por fim, eu quero tratar da quarta
lição. E a quarta lição está nos versos 5 a 8 de Tiago. E com isso eu encerro a nossa mensagem de hoje. A quarta lição é bem simples. Peça o que vai tirar você da prova. Livramento, presbítero? Não. Sabedoria. Tiago 1, a partir do verso 5, eu faço questão de ler. Se, porém, algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Peça, porém, com fé, em nada duvidando, pois o que duvida é semelhante à onda do mar, impelida e agitada pelo vento. Não suponha esse homem que alcançará do Senhor alguma coisa. Homem de ânimo dobre, inconstante em todos os seus caminhos. Tiago ensina aqui que no meio das provações devemos pedir sabedoria. E por que a gente não pede livramento também? Porque mais do que o livramento que Deus quer nos dar com a prova, é a oportunidade de amadurecer como os cristãos e, sobretudo, nos santificar nessa prova. E como pedir? Pedir com fé, convicto, em nada duvidando do que iremos receber. O cristão que duvida, a imagem que nós temos aqui, ele é semelhante às ondas do mar, inconstante. E a gente tem uma imagem ainda mais bela, extraída do próprio texto bíblico, quando Jesus Cristo manda que Pedro venha até ele naquela tempestade, caminhe sobre as águas do mar. E ele vai. Mas em dado momento ele duvida. Olha a circunstância e afunda. Ao passo que Jesus lhe diz, lhe segurando simultaneamente: homem de pequena fé, por quê? Duvidastes. 4 lições para transformar vitórias, provações em vitórias. 4 lições para transformar tribulação em triunfo, meus irmãos. 4 lições para fazer do limão uma limonada, para dar a volta por cima. 4 lições para tocar violino com os pés. Tenha uma atitude alegre na vida, sobretudo durante a prova. Tenha uma perspectiva sempre de fins e não de meios. Saiba que Deus quer te abençoar na prova com paciência, perseverança e santidade. Deixe Deus agir na sua prova, não resista, não se revolte, não largue a rede, não saia da igreja, não desista, coopere. E por fim, peça sabedoria a Deus, mas não peça de qualquer jeito, peça com fé, em nada duvidando. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Fiquemos de pé, eu quero orar com a igreja. Deus eterno, Pai todo-poderoso Senhor, aqui estamos reunidos para lhe render graça e glória. Pai, eu não sei o coração dessas pessoas no que se refere ao enfrentamento de uma provação no dia de hoje. Eu não sei se alguém entrou aqui atribulado, Senhor, desesperado, em vias de desistir, em vias de deixar tudo para trás. Eu não sei que tipo de provação cada um e uma que enfrenta nesta noite, mas eu sei que elas foram colocadas na vida de cada pessoa aqui para que elas fossem abençoadas. Eu sei que com essa prova, Senhor, o Senhor vai se fazer mais presente na vida delas. Eu tenho convicção pela palavra de Deus que com essa tribulação, esse filho desviado, essa filha desviada, esse filho problemático, essa filha problemática, esse marido, essa esposa problemática, essa enfermidade que não vai embora, esse emprego perdido, eu sei que tudo isso são formas multicoloridas que o Senhor utiliza para nos alcançar com multiforme graça de Deus. Pai, que essas pessoas possam crescer e amadurecer, não desperdiçando
esse período de sofrimento. Que eles possam triunfar apesar das circunstâncias, Pai. E sobretudo, Pai, que elas possam sair pessoas sábias desse turbilhão. Que elas possam testemunhar na tua casa a vitória que lhes fora dada, Senhor. Que elas possam servir de conselheiras, mas sobretudo, que depois da obra feita na vida delas, depois da obra feita nelas, elas possam fazer a obra em teu nome. Ó, Pai, faz isso por cada pessoa aqui nesta noite. É o que eu te peço e lhe agradeço em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que vive para tudo sempre. Amém. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. A minha força és, refúgio e fortaleza, és a razão do meu cantar. Rocha, abrigo, em tempos de incertezas, minha esperança está em ti. Aprendi em teus caminhos, não me sinto mais sozinho, a tua voz comigo está. Creio em meu coração, mesmo em dias de escuridão, minha alma canta aleluia, aleluia, cantar. Posso confiar, aleluia, aleluia, cantar. Posso descansar, aleluia, 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 cantar. Posso confiar, aleluia, aleluia, cantar. Posso descansar. Estamos